Oi pessoal, tudo bom? Tô de volta então, queria conversar com vocês hoje sobre dar continuidade, né, ao nosso tema, que é a história da educação antiga. Então eu mencionei para vocês na aula passada que eu continuaria hoje falando da, da paideia, né, que é a formação educativa em Atenas. E eu já mencionei para vocês toda a discussão sobre a importância da polis, né, no mundo grego, do papel que a participação, né, no corpo político tinha para o indivíduo, né? E hoje eu só queria enfatizar então alguns aspectos mais pontuais do processo formativo, né? O primeiro deles, então, que é importantíssimo, foi o início, né, do processo de formação, preparação, né, e domínio da palavra escrita, né, tem uma grande discussão no mundo antigo, né, porque toda a cultura antiga baseada nos mitos, e que eram frequentes nas apresentações artísticas, no teatro, né, em que as narrativas significativas, infundantes da espiritualidade, do processo de autoconsciência e auto significação, né, que era transmitido oralmente no interior da cultura, ele passa a se dar através da palavra escrita, né? Então, vocês lerem o Crátilo, por exemplo, do Platão, é um diálogo em que ele discute se escrever algo, né, não acaba não ocultando, né, porque a palavra é uma forma de acesso à realidade, na medida em que a realidade ela se movimenta, né, ela está em constante fluxo, né? E eu capturo ela numa frase, digamos, a neve é branca, ou qualquer frase que vocês imaginarem, né? É como se eu declarasse, né, a realidade como morta, né? Então tem uma discussão bem interessante de filosofia da linguagem no Platão sobre os nomes, eles capturam, né, a essência da realidade, como eles podem fazer isso, né, uma vez que eles são estáticos, né, e a realidade é dinâmica. E então, um primeiro componente de mudança foi a introdução da escrita, que está profundamente ligada, né, à formação escolar, né, das crianças, filhas, né, de famílias ricas, elas passaram a receber uh, formação, né, daí para aprender o alfabeto, e o alfabeto grego, e a escrever, né, e ler também os textos, né. Também é importante nesse momento, eu já mencionei a cultura física, né, a educação física, né, que preparava os guerreiros, que também era parte, né, da formação educativa geral, né, dos cidadãos. Uh, então, nós temos por um lado a formação física, por outro lado nós temos a formação oral, né, artística, que vem de uma tradição mítico-religiosa que vai transferindo, né, apresentando as grandes narrativas, e num determinado momento, então, se desenvolve, né, cada vez mais a ideia do cidadão como alguém que é portador, né, de uma linguagem que pode discutir e decidir o que é importante e relevante dentro da cidade. Então é nesse contexto que a escrita e a linguagem falada e argumentada, né, passa a se tornar fundamental no processo formativo antigo. Então ela nesse caso, né, ela origina o que se chamou entre os historiadores, né, do mundo antigo de milagre grego, né, um contexto em que isso aconteceu, né, em Atenas, né, em que as dificuldades, os problemas e a estrutura mesmo, o ser, né, aquilo que existe, a realidade, passou a ser abordado, então, não mais como através do mito, né, de explicações mágicas, mas através de uma tentativa de desvendamento racional através dos logoi, né, do discurso, da palavra, né. Por isso que tem tanta importância para o Platão o nome, né, como que se define, né, porque você está tentando capturar a realidade, então o nome tem um poder, né, muito grande, né, nesse contexto. Então aqui isso também nesse contexto se dá a disputa entre os filósofos e os chamados sofistas, né.
sofistas defendiam uma concepção, né, a linguagem ela não tem uma finalidade reveladora do mundo, né? A finalidade da linguagem é instrumental, a linguagem é um instrumento de conseguir certos objetivos, né? Como a vida política é uma vida de constante disputa de interesses, né? Então o domínio da linguagem visa atingir certos fins, que é o convencimento, a persuasão, né, em direção a certas opiniões, né? Então, no fundo, o que os sofistas dizem é que o interesse, né, da linguagem é por desvendar, é por promover convencimento, né, e não por tentar saber o que é o melhor, o que é o certo, né, e o que é o mais importante para a cidade. Isso lembra muito, né, a política hoje, né, que as pessoas tentam convencer os outros, né, e não tentam fazer o que é o melhor, né? Isso chocou bastante o Sócrates e o Platão em especial, né? Então, porque eles viam a linguagem como um mecanismo de apreensão de verdades fundamentais que não eram verdades que dependiam de nós, né? O homem, a nossa opinião, ela não é a verdade não é algo que é colocado no mundo, né, pelos homens, né? A verdade é algo que se encontra o ser, né, ele chamava Platão, né, ele está, você lembra da teoria das ideias, né, ele está inscrito no mundo das formas, né, e a nossa tarefa como seres finitos é tentar capturar essas formas universais, né, que são o resíduo, né, são a fonte, né, de toda a verdade. Então tem uma grande disputa do Platão com os sofistas e com os poetas, né? Os poetas porque eles inflamam, né, e promovem as paixões e, portanto, criam, né, uma espécie de relação com a realidade que é de aprisionamento, né, passional. E os sofistas porque eles são indiferentes à verdade, né? E o Platão quer uma linguagem, então, que seja apta, né, um tipo de saber, um tipo de relacionamento com o mundo físico e também com as ideias, né, que leve até a descoberta do que é o essencial, o ser verdadeiro, né? E então nesse contexto, né, que passa assim, foi o contexto mais rico, né, da educação no mundo antigo. Tem disputas também com os poetas, o Aristófanes, né? Mas para os nossos interesses aqui é suficiente, né, vocês perceberem, né, que passou então a vigorar uma tentativa de constituir uma mentalidade através da educação que superasse as explicações mitológicas, que superasse, no caso do Platão e do Sócrates especialmente, né, a ideia sofística, né, dos interesses, né, da verdade como ligada às diferentes fontes de interesse, né, que se encontrasse bases universais para a organização da cidade, para o comportamento moral e mesmo para o conhecimento científico, né? Então, esse processo, né, de tentar encontrar uma perspectiva universalista de formação que apreendesse, né, os componentes fundamentais que um cidadão grego deveria dominar, né, foi chamado de paideia, né, que era o processo de formação. Então eu queria ler para vocês aqui uma passagem do Gambin que descreve esse fenômeno, né, que eu estou chamando aqui, estou apresentando para vocês. O Gambin diz que nasceu assim uma cultura diferente em relação ao passado. Não é mais, portanto, o saber mitológico, mito poético, né? Nem oral também, né? Porque a escrita já tem um papel importante aqui, feita de conhecimento e de capacidades distintas da sapiência do sacerdote, da produção teórica dos cientistas e das habilidades do técnico especialista, e entendida como a formação moral, retórico-linguística, histórica do homem político enquanto tal. E a transmissão dessa cultura, então, de um homem culto, cultivado, que discursa, né, e que tenta dizer como a cidade deve ser, né, se torna a tarefa fundamental da atividade educativa.
uma educação pública que foi retirada da família e do santuário e que visa a formação do cidadão e das suas virtudes, a persuasão, a capacidade de liderança, sobretudo. É uma educação que se liga à palavra e à escrita e tende à formação do homem como orador, marcado pelo princípio, né, do kalokagatos, que significa kalos, né, em grego é belo, né, daí que vem a palavra caligrafia, né, que vocês, a escrita bonita, né, que vocês conhecem até hoje, e do belo e do bom, né, que visa cultivar os aspectos mais próprios do humano em cada indivíduo, elevando-o a uma condição de excelência que todavia não possui por natureza, mas adquire pelo estudo e pelo empenho. Então se formou, né, um processo, digamos assim, de uma concepção da educação como um processo de formação humanista, né, de formar o espírito, né, em relação no desenvolvimento de certas virtudes que eram consideradas, e essas virtudes tinham um forte componente que a gente chamaria hoje, né, de intelectual, né, ela visa a capacidade de persuasão, de liderança, né, ela envolve, portanto, moldar o sujeito, né, na direção de um certo ideal. O Gambi também diz, né, que na sequência aqui, né, nós estamos já no horizonte da paideia, daquele ideal de formação humana, da formação de uma humanidade superior, nutrida de cultura e de civilização, que atribui ao homem, sobretudo, uma identidade cultural e histórica. Ela não parte do indivíduo, mas da ideia. Acima do homem rebanho, do homem pretensamente autônomo, está o homem como ideia, ou seja, como imagem universal e exemplar da espécie. Jäger, né, ele está citando Werner Jäger, nutrida de história e capaz de realizar os princípios da vida contemplativa. Esse humanismo, ou humanitas, ninguém o possui por natureza. Ele é fruto apenas da educação e é o desafio máximo que alimenta todos os processos de formação. Então esse modelo, né, educativo da paideia foi, então, em grande parte surgiu, né, do conflito entre sofistas e filósofos no mundo antigo, né. O Platão deu uma resposta universalista, né. Ele via, digamos assim, a nossa psicologia como tendo uma determinada estrutura que era estável, né? Ela não era, ela era dada, né? Então tem vários tipos de alma, né? E a sociedade deve se organizar de acordo com as diferentes estruturas psicológicas, e ele via, portanto, a cidade ideal como uma cidade em que apenas aquelas pessoas que têm contato tem a capacidade, né, de realizar as operações intelectuais que vão levar elas ao reconhecimento das verdades, é que deveriam intervir mais diretamente nos destinos da polis, né? Então não é o convencimento, né, não é o orador hábil, né, que deve conduzir e definir os destinos da polis, né? Quem deve definir é quem tem acesso, né? Aquele cuja psicologia, cuja alma, cuja psique é capaz, né, de aprender as verdades últimas, né, sobre nós mesmos e a nossa condição. Aqui tem uma imagem que eu gosto muito, né, que no fundo ela é uma imagem que depois o cristianismo também acabou assumindo, né. Podem pensar assim que existe uma cidade perfeita, né? Na Bíblia cristã, né, se chama o reino de Deus, né? Existe uma maneira de estruturar a cidade em que cada coisa está no seu lugar, né? E é essa essência, né, da vida da polis, né, que o Platão estava procurando capturar, especialmente na República, né? Se vocês lerem, é um livro importantíssimo, né, na história do Ocidente. E essa essência, né, ela consiste, né, em colocar cada coisa no seu, ou cada componente, né, da polis na sua devida posição, a partir do tipo de relação que ele pode manter com essas verdades fundamentais. Então tem uma hierarquia formativa, né? As pessoas tem certas verdades que elas se revelam, né, com o passar do tempo, elas não são compreensíveis por jovens. Tem certas funções que elas não são, o tipo de alma impede que, né, que uma pessoa que nasceu, por exemplo, a ser guerreiro possa compreender
como guiar espiritualmente, né, os homens. Então tem e todo o processo formativo é um processo de descobrimento, né, em que a alma vai passando, né, por uma série sucessiva de estágios até uma espécie de jornada, né? Então a educação é uma jornada da alma, é uma jornada de autodescobrimento, em que no fim nós percebemos o tipo de ser, né, que nós, o homem é, né, digamos assim, em última instância, o ser humano é. Depois o Aristóteles tem ele também responde, né, nos seus escritos de política e ética, né, e mesmo nos escritos de psicologia, de ânima, né, ele também responde a esses problemas de uma maneira muito mais realista, né. Ele diz que a função, né, da formação educativa não é descobrir as verdades últimas sobre o ser, né, sobre a realidade, né. A função é encontrar o melhor, né, o bom e o melhor de um ponto de vista prático, né. Nesse sentido ele aceita, né, que a realidade ela não é absoluta, né, como Platão desejava, né. Então pense numa metáfora moral aqui. Se vocês têm que decidir alguma coisa, né, e tem algumas pessoas que são a favor, outras pessoas são contra, né, eu não tenho que ficar, eu não posso supor, né, que existe um bem último ali que eu vou conseguir capturar, porque as opiniões são divergentes. Então o que eu tenho que fazer é tentar construir a melhor opção dadas as circunstâncias, né. O bom, né, é aquilo que nós deliberamos, né, através do sujeito virtuoso, né. Claro que não pode ser pessoas corrompidas nunca vão chegar a conhecer o bem, né, mas considerando que as pessoas são bem educadas, que elas são bem treinadas, elas vão desvendar, né, o que é a coisa certa, mas não é uma coisa certa em absoluto, assim, no sentido que ela existe desde sempre, né, como se nós estivéssemos capturando as leis últimas do universo, né. O que a gente está fazendo é o que a nossa frágil condição permite fazer, né, na circunstância. Tá bem? Então, para encerrar, né, eu queria essa parte da cultura grega antiga, né, da educação antiga. Depois, na sequência, né, quando Atenas se torna parte, né, do Império Macedônico, quando Filipe da Macedônia, que foi aluno, é o pai do Alexandre, né, o Alexandre foi um dos imperadores, né, mais importantes do mundo antigo. Então a Atenas se torna uma espécie de colônia, né, da Macedônia. Esse período é conhecido como helenismo, né, que é quando a cultura grega se espalha pelo mundo antigo, mas Atenas perdeu a hegemonia, né, no mundo antigo. E nesse período, então, o que as escolas filosóficas fazem, o modelo educativo que surge, né, não é mais um modelo do filósofo como alguém que articula um saber universal, né, mas é uma espécie de saber do recolhimento, né. Então as várias escolas, os céticos, né, falam todas as escolas, né, queriam conhecer a ataraxia, né, que é um estado de imperturbabilidade da alma num mundo que está se esfacelando, né, em que Atenas não é mais o centro do mundo antigo. Então, como é que alguém individualmente, né, consegue através de exercícios espirituais, exercícios, não meditação, né, como na yoga, né, mas meditação racional, né, como que alguém consegue treinar a mente para encontrar tranquilidade num mundo conturbado. Então a educação passou a ser, nesse contexto, né, muito mais voltada para o desenvolvimento de uma sabedoria individual, de autocontrole, de controle das paixões, do medo, do sofrimento, né, da ameaça de alguém que está sob comando, né, de tiranos, né, e do que propriamente um saber universal, né, que deveria ser voltado para a formação de toda a polis. Tá bom? Eu vou na próxima aula, então, falo da educação em Roma, e daí já passo para o mundo medieval. Um abraço, até mais.